instrumento para trazer a Tua palavra, para que possamos nos alimentarmos, ó Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, né? O pastor ainda está dormindo, mas daqui a pouco ele acorda. Esse primeiro hino vocês conhecem? Não. Por isso que é muito bom que nós cantemos juntos. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. É que a vida não é só de momentos bons, há tempo de lutar. A vida é mesmo assim, mas a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. O que a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Se a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo.
vocês. Glória a Deus. Apresenta o segundo harpa. Bendito seja o corpo. Ah, é mesmo? Mas vamos esse primeiro? Qual? Qual é esse número? Parece que é o. Era esse que eu estava. Eu disse, tem aquele outro. Deixa eu procurar aqui, né? 39. 39. Eu sabia que eu vou ver 39, mas. Depois do 301, já vamos ensaiar para amanhã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas os pecadores remidos perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve sei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis nessas chagas pureza
301. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que é que diz esse louvor. Mesmo hoje tu te podes saciar, então nada impede que nós venhamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Jesus diz que aquele que for ofertar e tiver alguma coisa que lhe acuse, ele não diz, oferte e deixe para ofertar no próximo mês,
Ou oferte na próxima semana. Ele diz assim: deixa sua oferta lá, vá se reconciliar e volte e dê a sua oferta. Quando nós participamos da ceia, o Senhor diz que nós temos que analisarmos nós mesmos. Não é o pastor que vai analisar. Sou eu. Eu tenho que olhar para ela dentro de mim. Se eu tiver alguma coisa que me acuse, imediatamente eu tenho que pedir perdão a Deus por aquele pecado, aquilo que está me acusando, e o Senhor nos perdoa. E nós estaremos prontos para cear. Então, assim, não é, a não ser que eu viva em constante pecado, aí é diferente. Eu vivo uma vida de pecado, aí é diferente. Mas não existe culto mais lindo, mais importante para a igreja do que o culto de ceia. É o culto mais importante quando a igreja se junta. Por quê? Porque ali nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus que ele fez lá na cruz. Ele rasgou seu corpo por nós e derramou seu sangue para que os nossos pecados se tornassem mais alvo do que a neve. Então, assim, se eu sou batizada nas águas, não é no batismo da Igreja Católica não, tá? É batismo nas águas. Se eu sou batizada nas águas, nada pode me impedir de participar desse momento que é tão glorioso, tão maravilhoso e tão importante na vida daqueles que creem e são filhos de Deus. Dito isso, vamos para a palavra. Eu quero louvar o teu pastor. Antes da palavra. Vamos ler a palavra e em seguida o pastor louva para a gente tirar dízimos e oferta. Nós vamos ler hoje em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 5. Amém? Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Eu não sei se uma das versões aí tem assim: não se estribes. Se estribes quer dizer apoie. No seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Pai, que nós venhamos, Senhor, nos apoiarmos totalmente em Ti, Senhor. Termos o Senhor como a nossa maior prioridade, Pai. Porque se assim fizermos, temos certeza que tudo irá bem na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Teve uma ceia que eu participei que ela me marcou demais. Essa ceia, eu estava numa igreja eu estava congregando numa igreja chamada Rocha Eterna. E ela foi ministrada, essa ceia, pela pastora Kátia. Que a pastora Kátia, ela tem uma maneira de pregar, que ela gosta de pregar
vivendo. E nesse dia, ela ministrou a ceia, foi ela que deu a palavra da ceia, e ela mostrou assim de uma maneira bem real o sofrimento de Cristo na cruz. Durante o tempo que eu passei naquela congregação, naquela igreja, foi a melhor ceia que eu tive na vida. Então assim, foi muito assim, ela nos transportou de uma maneira muito real para o Calvário, porque a ceia é isso, é você reviver o sofrimento de Cristo e anunciar ao mundo. Quando nós fazemos a ceia, nós estamos dizendo: olha, Jesus veio, sofreu, morreu, ressuscitou, e ele disse que ia voltar para tomar um vinho novo conosco lá no céu. Então a ceia é isso. E a pastora Kátia, ela realizou aquela ceia de uma forma tão real que parecia que a gente estava no Calvário vendo Cristo crucificado. Então assim, os cultos de ceia na Assembleia era um culto na minha época, na época em que eu congreguei na Assembleia. Era um culto de portas fechadas, a gente chamava culto de portas fechadas. Só quem participava eram os membros. Ou seja, só quem é membro de uma igreja é quem já se batizou. Então assim, só participavam os membros da igreja. Hoje já aboliram isso aí, mas na época em que eu participava de ceia, a porta da frente ficava fechada e as pessoas entravam pelas laterais. Não entrava pessoas que não fossem participar da ceia. Então era uma coisa exclusiva só para a igreja. Depois eles abriram, Eles abriram. Mas quando eu comecei na Assembleia era dessa forma. Então assim, era um culto totalmente voltado para aquele momento. Os louvores falavam do sacrifício de Cristo, Os louvores falavam da importância da ceia. O pastor ministrava uma palavra sobre o sacrifício de Cristo, sobre aquele momento. Então era tudo voltado para aquele momento. Eu lembro que eu cantava no departamento de senhoras e todo mundo ia de branco. A farda das senhoras no dia da ceia era branca. Então assim, era um momento assim, tem igreja como por exemplo a Congregação Cristã no Brasil, é uma vez só a ceia, é uma vez por mês que eles celebram. Ou por ano, uma vez por ano que eles celebram. É a festa mais importante da igreja. No dia da ceia você vê as pessoas assim, todas arrumadas de maneira como se fosse para um casamento, como se fosse para a maior festa do mundo. Esse é o significado da ceia. Então assim, e hoje, quando de alguns anos para cá, que eu participo de ceia, as pessoas não dão a importância que ela tem. É assim, o culto rola, normal, aí no final o pastor ora, consagra o pão, o vinho e é uma coisa assim, sabe? Hoje, ultimamente, o que a gente vê é uma coisa muito sem importância, sem dar a importância que aquele momento realmente tem. E na época que eu ceava nessas igrejas, era dessa forma. Então assim, é muito importante, irmão Zé Luiz, quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo. É como se a gente estivesse realmente, literalmente comendo o corpo de Cristo, que Ele rasgou por nós, Ele nos deu, porque Ele quis nos dar, e tomando o seu sangue,
Então, é um momento em que nós devemos realmente, naquela época da Assembleia, a gente tinha o costume de, no dia da ceia, fazer um jejum. A gente jejuava, passava o dia em jejum, porque era uma coisa assim, o momento mais especial do mês. Era uma sexta-feira, a ceia, e era o momento, o culto mais especial do mês. Pessoas que nunca iam no culto, no dia do culto de Santa Ceia aparecia. Tem o ceeiro, né? Tem os domingueiros e tem o ceeiro também, que só aparece no dia de ceia. Mas aquelas pessoas têm na mente que era tão importante a ceia que nos outros cultos eles não davam importância nenhuma. Mas naquele dia você via gente que você nunca tinha visto, você via gente que você não via há um mês, porque realmente era frisado a importância da ceia do Senhor. Vamos ouvir o pastor louvando enquanto tiramos dízimos e oferta. Abre a Bíblia. Não importa se chega do lado esquerdo.
sou protegido. Se eu sou fiel, eu vou ver o céu. Ele envia anjos para me guardar. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel. Diante da morte, prefiro ser fiel. Até diante da morte, né? Prefiro ser fiel. Será que nós estamos dessa forma? Será que se alguém chegasse aqui dizendo, você nega Jesus ou morre? Será que nós morreríamos sem negar a Cristo? Não, mas tinha a opção de não morrer, irmão. Tinha. Se alguém chegasse aqui, vamos dizer que chegasse como é aquele povo que segue aquela religião, o islamismo, né? Tem um Islã que é extremista. Se eles chegassem aqui, que o Islã já está entrando no Brasil, viu? Se eles chegassem aqui e dissessem assim, olha, ou vocês negam Jesus ou morrem. E aí? Será que nós negaríamos ou nós morreríamos? Pode me matar. E aí? Que venhamos refletir, né, sobre isso, se nós realmente estamos prontos para morrer por Cristo. Não quer nem católico, nem evangélico, nem espírito, não quer nada. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão Adão e em seguida o pastor Júnior com a palavra. Salve a Deus com a paz do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo do 7 ao 9, que diz assim: sede, pois, irmão, paciente, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e guardando com paciência até que receba a chuva temporal e serôdia. Sede vós também paciente, fortaleceis os vossos corações, porque já é vinda do Senhor, está próxima. Irmão, não vos queixeis uns com outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Amém? Glória a Deus. Amém. Sede vós pacientes, né? Jesus está às portas. Irmão Adão, o senhor disse que está ruminando, morando em Tiago, né? Está ruminando. Mas o senhor, não, o importante não é nem tanto o senhor explicar, o senhor entender. O senhor está entendendo o que o senhor está ruminando? O que o senhor está mastigando? E cadê as dúvidas? Cadê aquele caderninho? Hein? Porque eu tenho acesso a outros livros, eu tenho acesso à internet, então quando eu tenho uma dúvida, eu estou lendo ali, quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá e tiro a minha dúvida. E se o senhor está
morando nesse livro, se o Senhor está meditando nesse livro, se o Senhor está ruminando nesse livro, se o Senhor não está entendendo alguma coisa, o Senhor tem que ir buscar entender. Então o Senhor tem que anotar e no dia que a gente estiver lá fazendo o estudo, o pastor, o irmã, eu não entendi essa passagem aqui do livro em que eu estou morando nele. Aí nós vamos ruminar juntos. Então, não seja teimoso, mas Não, o que é que você quer? e anote o que o Senhor não entender. Porque eu amo, se tem uma coisa que eu amo, irmão Adão, é estudar a palavra do Senhor. Então, assim, se o Senhor tiver alguma coisa que não entendeu, eu vou ter, o pastor vai ter o maior prazer de sentar e explicar. E o Senhor está percebendo que essa história de que não sabe explicar, não é bem assim, né? O Senhor está vendo que o Senhor está progredindo, né? Vamos ouvir a palavra com o pastor Júnior. Meus Coríntios, capítulo 15, versículos a partir do 1. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei. Anteriormente, vocês receberam e nelas permaneceram firmes. São essas as boas novas que salvam. Continuem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que é mais importante, que também me foi transmitido por Cristo, que morreu, pois, por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e, mais tarde, aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, depois dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham dormido. Mais tarde apareceu a Tiago, posteriormente depois aos apóstolos, e por último apareceu também a mim, como se eu já tivesse nascido fora de tempo, pois sou insignificante, o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve ser interiormente envolvido pela graça de Deus que derramou sobre mim, que foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. No entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem que vocês querem. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto, ele relata um testemunho do nosso irmão apóstolo, pastor, crente, apóstolo Paulo. E ele relata que ele era uma testemunha do Evangelho de Cristo. Ele relata que Jesus, depois de ressurreto, apareceu a mais de 500 irmãos. Ele relata que Jesus apareceu também a Tiago e, por último, apareceu a ele. A vida da igreja não está baseada em apenas e simplesmente ter o título de cristão. A vida da igreja não está baseada em ter o título, basicamente, de crente. A vida da igreja está baseada em testemunhar o Cristo que vivemos. Nós somos e temos a
liberdade e a ousadia de testemunhar Jesus que vivemos. Os apóstolos tiveram uma oportunidade interessante. Eles viram Jesus e viveram Jesus. Pessoalmente, como carne e osso, nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus, mas nós temos a oportunidade, através da sua palavra, viver Jesus, viver a palavra, viver o que as Escrituras dizem. Então, Paulo aqui, ele aparece de uma forma simplificada, mostrando que uma dúvida que os irmãos aos Coríntios tinham. Qual a dúvida? Eles parecem aqui que demonstraram uma certa dúvida mediante se Jesus tinha ressuscitado ou não, se Jesus estava vivo ou não, se Jesus tinha saído do sepulcro ou não. Os discípulos aqui, Paulo aqui citando os discípulos que viram Jesus, os irmãos aos Coríntios, eles, de certa forma, eles estavam, rapaz, será que Jesus ressuscitou? Será que Jesus realmente voltou à vida? Será que Paulo disse, eu sou testemunha viva de Cristo. Eu queria em rápidos minutos dizer a você, se o mundo duvida que Jesus está vivo, você tem que viver Jesus para eles verem Jesus através de você. Porque se nós vivemos uma vida onde Jesus não aparece, não é importante, não é crucial. Jesus precisa aparecer em nós. Nós precisamos se esconder em Cristo. Nós precisamos estar por trás de Cristo. E quem aparece primeiro? A glória dele, o poder dele, a autoridade dele, a unção dele, a ousadia dele. Ele se manifesta através de nós, porque nós somos testemunhas de Cristo. E entenda, a autoridade de uma testemunha pode tirar alguém da cadeia e pode prender alguém na cadeia. E se você, como testemunha de Cristo, fizer o seu papel como testemunha, você pode colocar alguém no inferno, ou se não for testemunha, se você for testemunha, pode tirar alguém do inferno, ou se você for testemunha, pode arrancar alguém do inferno, se você for testemunha, pode tirar alguém dos laços do diabo, mas se você não for testemunha como se deve ser, você pode afastar alguém de vir para Cristo. Que testemunha sou eu? Eu tenho analisado isso. Que testemunha sou eu? Que nota eu daria para a testemunha que eu sou? Que nota eu daria para o crente que eu sou? Que nota eu daria para o irmão que eu sou? Que nota eu daria para a pessoa cristã que eu sou? Que nota eu daria? Qual será? Então, Paulo aqui, ele incentiva como testemunha que nós precisamos crer nesse Cristo que ele ensina aqui. E ele diz, eu estou falando disso, mas eu nem mereço receber o título de apóstolo. Eu não mereço. Muitas vezes as pessoas acham que elas, eu escuto muito isso. A gente tem que ver se a gente merece, né? Meu irmão, a gente não merece nada. Você não merece, nem eu mereço absolutamente nada. Esse negócio de merecimento para crente, tudo funciona através de uma coisa chamada fé. Se você tem fé, e se você é uma testemunha de Cristo, se você é um crente fiel, se você serve ao Senhor com fidelidade, você tem a oportunidade, o privilégio, o prazer de ser uma testemunha do céu. Saiu aí na reportagem que Lula caiu dentro do banheiro, não viu? Eu vi uma reportagem aí que... Não vi uma reportagem não, eu vi um camarada dizendo que Lula caiu dentro do banheiro. Aí se machucou, não foi? Foi, né? Aí ele tinha uma viagem para fazer lá para a Rússia. Aí ele disse, eu não vou não. Vou mandar o meu representante, Celso Amorim.
Não foi assim. Foi. Celso Amorim foi lá para o encontro dos BRICS. Né? BRICS. Só que quando eu vi aquilo, eu me lembrei. Aí na reunião lá dos BRICS, vamos ouvir a opinião do presidente brasileiro. Aí, quem aparece? Celso Amorim. Não era o Lula de jeito nenhum. Era o Celso Amorim com o Lula no poder. Mas ali, na reunião dos BRICS, quem estava não era o Celso Amorim. Quem estava era o Lula. Porque quem mandou ele ir foi o presidente. E ali, se eu estou falando aqui como Celso Amorim, não. Eu estou falando aqui como presidente do Brasil. Essa é a função do testemunha, do representante. Passar para onde ele estiver, passar aonde ele for, as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, a mesma postura de quem o enviou. E Celso Amorim falou exatamente o que Lula queria. Falou exatamente o que o Lula pensa. Ele não falou o que ele pensa, ele falou o que o Lula pensa. Talvez ele discorde em muita coisa do que ele falou, mas ele estava ali representando alguém. Então ele não fala por ele fala por alguém. A gente aqui na Terra não fala por nós mesmos. As nossas vidas, as nossas práticas, as nossas palavras, as nossas posturas, o lugar que nós escolhemos estar, com quem nós queremos estar, as pessoas têm que reconhecer que você é o testemunha do Senhor Jesus. Será que eu estou sendo lá em um mundo novo? Será que você está sendo aqui em Rosa Luxemburgo? Será que eu estou sendo lá quando eu apareço em 7 casas, quando eu apareço aqui? Será que as pessoas me veem como testemunha de Cristo? Ou dizem que não se repouso? Paulo, os discípulos, as 500 pessoas que viram o Cristo ressurreto, o Cristo vivo que ressurgiu dos mortos. Nós, aqui em 2024, em Rosa Luxemburgo, proclamamos o Cristo que está vivo, mas que está dentro de nós e é transmitido para fora de nós através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós praticamos, através daquilo que nós vivemos. Temos que entender isso. Crente é crente, irmão, sou. Então não precisa ser. Eu pelo menos sou assim, não precisa dizer que você é crente. As suas práticas vão me dizer. Quando eu conheço alguém pela primeira vez, e ele me diz que é crente, quando eu quero, eu já começo a ler. Vamos ver se ele fala a verdade. Vamos ver se ele é honesto. Vamos ver se ele foge da mentira, da calúnia. Vamos ver se ele gosta de ter um compromisso com Cristo de verdade. Aí, quando eu começo a analisar, eu vou ver se eu consigo ver Cristo no irmão, na irmã. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Seu Espírito testifica com o Espírito de Deus que você é filho. Pastor, eu acho que testifica. Você tem que viver Cristo na sua vida. Mas primeiro está o meu desejo de fazer isso. Primeiro está o meu desejo de fazer aquilo. Primeiro está eu tenho que fazer assim, fazer assado. E a pergunta que eu faço a você é: se Cristo estivesse aqui em Rosa Luxemburgo hoje de manhã, ele faria exatamente o que você está fazendo
ou estritamente o contrário? Ele pensaria exatamente como você está pensando, ou ele pensaria exatamente o contrário? Se Jesus estivesse aqui em carne e osso, como pessoa, ele agiria exatamente como você age, ou totalmente diferente? Testemunha tem que agir exatamente como o mestre agiu. Se não fizermos isso, estamos sendo testemunhas, mas não originais. Testemunhas, mas não as verdadeiras. Testemunhas, mas não aquelas que Jesus quer, como Paulo ensinou. É um privilégio. É uma postura muito digna do nosso coração, para nós permitirmos que Jesus arranque a forma que nós somos e coloque em nós a moldura que Ele quer. Jesus precisa mandar, coordenar os seus pensamentos, as suas palavras, a sua vivência. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vou explicar melhor. Você tem que ser Jesus aqui na terra. Tem um pastor que diz que nós somos uns pequenos cristos. Mas será que se as pessoas olharem para mim, vão dizer, aquilo é um pequeno Cristo nada, aquilo é um grande demônio? Você precisa ser um pequeno Cristo. As pessoas olham para você e dizem, eu quero ter aquela mesma alegria do irmão Adão, do irmão Luiz, eu quero ter aquele mesmo prazer. E aquele que está buscando isso? Não perde o culto, vive lendo a Bíblia. É um homem muito pacato, muito decente, muito honesto, de palavra, isso faz parte do caráter. Mas se as pessoas disserem, aquele ali é crente, está demonstrando que você é um representante do céu, vive dignamente. Não deixe esse privilégio passar. Porque vai chegar um momento que muitos vão querer, e essa porta aqui não estará mais aberta. Muitos vão querer ser testemunha, e esta porta aqui não estará mais escancarada. Muitos vão querer voltar para Jesus, e essa porta aqui não estará à disposição. Ser testemunha do diabo é fácil. É só você fazer o que ele quer. Conta um pastor que uma pessoa viveu na terra, aí disse que conversa bem. Tem inferno de jeito nenhum. Se eu tiver de ir, eu vou para o céu. Para o inferno não vou, não. Não tem inferno de conversa. Deus é amor, e Deus sendo amor, Ele não vai me colocar no inferno. Não, duvido. Não tem inferno. Aí viveu a vida que queria. Bebeu, se prostituiu, mentiu, enganou. Quando morreu, aí entrou num túnel escuro, saiu descendo, e quando chegou diante de um portão, aí um camarada, um demônio recebeu ele. Ele disse, por que eu estou aqui? Ele disse, seja bem-vindo, que é o inferno. Disse, mas eu não cria que existia inferno. Ele disse, a exigência de crer é só do homem lá de cima, a gente aqui embaixo não exige nada não para entrar. Então, para você crer, é a única exigência que a Bíblia faz. Se creres, como diz as Escrituras, rio de água viva vão correr de você. Mas se você não quiser crer, o diabo não exige nada não. Você não precisa fazer esforço nenhum. Faz o que quiser, pratique o que quiser, vive da forma como quiser. Você vai ser testemunha dele. O testemunho dele não tem exigência nenhuma. Agora, para ser testemunha de Jesus, tem suas exigências. Fazer o que ele faz, agir como ele age, falar o que ele falou, viver a vida que ele viveu. Isso é ser testemunho de Jesus. Isso é testemunho de diabo. Fazer o que ele faz. O que o diabo faz? Todo mundo sabe. Aí a grande pergunta é, que testemunho eu sou? De Deus ou do diabo? Pastor,
nesse campo eu estou neutro. Eu nem sou testemunho de Deus, nem do diabo. Não tem campo neutro, filho. Ou você está do lado direito, ou você está do lado esquerdo. Não tem campo neutro. Então, nós precisamos saber que testemunha nós somos. Paulo disse que carregava em si as marcas de Cristo. Testemunha carrega as marcas de Cristo. Como assim? Através do testemunho, através da vivência. Nós somos testemunhas de Cristo. E isso, nunca nos esqueçamos, é um grande privilégio. Privilégio para mim não é chegar num canto e dizer: eita, dá para ver que é pastor. Isso é bobagem. Privilégio para mim não é: eita, rapaz, dá para ver que o Senhor conhece a Bíblia. O diabo sabe mais que eu. Privilégio para mim não é: eita, rapaz, o Senhor toca, viu? Não, privilégio para mim não é nada disso. Privilégio para mim é alguém olhar para mim e dizer: olhar para o Senhor. É a mesma coisa de estar vendo o Cristo. Seja testemunha. Testemunha não se vergonha de pregar. Testemunha não se vergonha de falar de Jesus dentro do ônibus, dentro da van, dentro do trem. Testemunha não. Testemunha está ali para ser o que é. Testemunha. É que eu tenho vergonha. Não. É que eu não fico nervoso. Testemunha não. Até porque você não vai falar de você vai falar de Jesus. Se eu fosse falar de mim, é verdade mesmo. Se eu for falar de mim, eu vou falar o quê? E se eu for falar de Jesus? Não estou falando de mim, estou falando de Jesus. Testemunha de Jesus. Sejamos nós testemunhas. Amém? Vamos orar? Ora aí. Irmãos, eu queria falar uma coisa. Eu falei aqui que antigamente a Assembleia era de uma forma, né? E que eu não concordava com aquela forma. Eu não disse com isso que vocês não podem participar do culto de ceia, não, viu? Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram. E nós não somos assembleanos. Nós entendemos a Bíblia pela ótica do Espírito Santo. Então, assim, todo mundo pode participar do culto, só não pode participar da ceia. Entendeu? Então, amanhã nós vamos passar aqui de 5h30. Por que de 5h30? Porque eu tenho que deixar vocês lá com o pastor e arrumar lá e ir para pegar a Cícera e a família dela, lá em Folha Miúda. Aí, assim... Aí a gente vai estar aqui por umas 5h30, 5h40 no máximo. Tá bom para vocês? Pode ser? Aí eu deixo vocês lá com o pastor. Vocês ficam arrumando lá, eu vou arrumar a mesa da ceia. E em seguida eu vou pegar o pessoal de Folha Miúda. Outra coisa. A Laís falou comigo que queria renovar mais uma vez a aliança com Cristo. Perguntando se podia. Eu digo, enquanto você estiver respirando, você pode. Agora, Deus tem limites também, né? A gente deve ter cuidado, porque esse negócio de hoje eu estou crente, amanhã eu estou no mundo, hoje eu estou crente, amanhã eu estou no mundo. O diabo vem e cefa a sua vida no momento em que você está no mundo, aí você vai agradecendo, né? Aí você vai para um turno, chega lá, vai estar o diabinho esperando. E nós oramos para que todos aqueles que estejam fora de Cristo voltem para Cristo, né? Porque Deus... quando enviou seu Filho único para morrer, ele morreu por todo aquele que nele crê. Ele não morreu por todos, independente deles crerem ou não. Jesus disse, se você quiser me seguir, você não vem, não, você vem, pronto, não. Se você quiser, Jesus não está dizendo, você é obrigado a me seguir. Não, ele veio e deu a vida por aqueles que querem. Se eu não quiser, ele também não vai fazer, ele vai continuar Deus do mesmo jeito, ele não vai morrer não, viu, porque você não quer ele. Você que vai passar a eternidade no inferno. Mas, enquanto nós temos vida, enquanto nós respiramos, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, nos humilharmos diante do Senhor
e temos o nosso advogado, Jesus Cristo, que derramou seu sangue para purificar o nosso pecado e nos dar uma nova chance. Mas que nós continuaremos orando para que verdadeiramente essa sua decisão, essa sua atitude seja de coração e verdadeira, né? E continuaremos orando para que Deus lhe fortaleça e que você nunca mais saia da presença do Senhor, porque não existe outro caminho, só Jesus. Amém? Aí o pastor vai fazer a oração final e já aproveita, já ora pela Laís também. Meus irmãos, vamos orar? Se aproxime. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor, na certeza que o Senhor nos escuta. Pai, o Senhor diz que todos nós que abrimos a boca e confessar o Senhor como Salvador, nós temos o privilégio de pertencer ao Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor entre dentro da Laís, Senhor. Faça a limpeza que é necessária. Pai, que ela nunca mais se afaste da tua presença, Senhor. E se alguma vez ela pensar em afastar-se da sua presença, que o Senhor, antes disso, a recolha para estar contigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que tome conta dos pensamentos dela, da mente dela, do coração dela, para que ela possa viver uma vida específica para ti, Senhor. Onde ela chegar, onde ela for, onde ela se aproximar, as pessoas digam: tem uma testemunha de Cristo aqui conosco. Liberte ela de todo o coração. Nós repreendemos todo o mal, dizendo: saia de todo o mal em nome de Jesus, para que ela confesse e se firme nos teus caminhos. Abençoa o culto de hoje, o culto de amanhã. Abençoa os irmãos que vieram aqui, Senhor, e que todos nós possamos colocar na mente essa responsabilidade de testemunha de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para sempre. E você diz: Deus abençoe. Ô pastor, Foi. fala para eles, mano. Falta dois. Você disse. Amém, 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 pastor. E você diz,